Ele vai querer desenvolver novas movimentações, um time capaz de furar a questão da linha de 5, que a Rússia deve usar. E ele precisa, a Inglaterra usa. Não, e ele precisa ter alguma ideia de como a seleção, num nível mais competitivo, inclusive físico, vá se virar sem o Neymar. Porque é uma situação que pode acontecer na Copa do Mundo. Como já aconteceu na última. Lembra, a gente discutia isso aqui antes da lesão do Neymar, lembra? Faz parte dele. O que faz, como faz, porque faz. Mas eu acho ele muito Neymar... mais preparado para uma situação dessas do que o Brasil. Sem dúvida. Olha... Não, nenhuma dúvida. Mas que o cara pode ficar de fora de algum jogo, ele pode. O time tá pronto, mas até porque também o Neymar gosta de um cartão de vez em quando, né? De vez em quando? O time tá pronto, mas sempre pode surgir um Smile, que era atacante em 2008. Roda essa imagem, ó. Ele fez 11 gols no campeonato Sul-Mato-Grossense de 2008. O time dele, o Ivinhema, foi campeão. E o não... Quem, eu? Eu tô tentando. Em função do nosso novo convocado. De Marquinhos Gabriel, você faz o lado sorridente da mesa, então. O não de Marquinhos Gabriel ao Botafogo. E Bob Faria vai trazer uma discussão muito interessante de Belo Horizonte. O Thiago Largue se ancora em números para defender o trabalho dele. A torcida do Galo não tá nem aí para número. Ela quer o jogo que ela gosta de ver. Bons temas do Seleção. Sobre o 4-4-2, 4-2-4. Eu fiquei em silêncio Esse ouvindo. programa promete que a gente vai fazer, hein, sobre a morte do 4-4-2 pro Rafael Rezende. Manchete aqui escandalosa, né? Não é bem assim. Olha, Paulo Guerreiro, depois de 4 meses e 15 dias de suspensão, volta a treinar hoje no Ninho do Urubu. A gente está falando aqui de um jogador de 34 anos, que tem contrato até o dia 10 de agosto, mas no meio do caminho... não é isso não, vamos tirar do ar, não é isso, tira Paulo Guerreiro. Vamos lá. Ele tem contrato até o dia 10 de agosto, como eu informei, e ficou 4 meses e 15 dias da suspensão de 6 meses, sem poder treinar. Ele volta hoje a treinar, mas o final da suspensão é só no dia 3 de maio, quando ele vai poder jogar. E aí, meu amigo, já vai estar logo em cima da Copa do Mundo. Não sei se ele veste a camisa do Flamengo antes da Copa. Vai ter 1 ou 2 jogos no máximo para jogar. Eu acho que eles vão acabar decidindo pela não utilização pré-Copa do Mundo. O Flamengo? Então, talvez ele nem jogue. Quando é que termina o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Depende da necessidade. Depende da necessidade, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Sem dúvida. Quando é Flamengo e River Plate? Vamos ver aqui, Luiz. Vamos ver porque aqui. Dependendo... Precisa de ganhar um jogo, eu acho que é anterior a isso. Enfim, estamos aqui na base da especulação, que a gente sabe que Guerreiro volta hoje e o contrato 23 de maio. É posterior. Mas 23 de maio já tem apresentação na seleção. Mas aí depois de 6 meses de suspensão, o Flamengo liga para a seleção peruana e fala, peraí, deixa eu usar ele contra o River, né? Não, mas aí Não, eu sei, mas... Contra o Emelec ele já pode jogar. negociar. Na penúltima rodada, dia 16 de maio, ele já poderia enfrentar o Emelec. Então ele vai jogar. A partir do dia 3 de vai maio, jogar, ele gente. ele poderia fazer 2 jogos de Libertadores. Ele vai fazer. tem que fazer, eu acho. A final da Liga dos Campeões, por exemplo, atrasa em 1 semana a apresentação O Carioca dos ele jogadores não brasileiros joga. que... O Carioca ele Mas não o Flamengo, joga. pro Carioca, o Flamengo não Tudo bem. precisa Só para dele. informar, essa data aqui, quando ele volta, Aparentemente. já é Campeonato Brasileiro. E ele voltaria a tempo de fazer 2 partidas pela Libertadores. O Emelec e River, os 2 E aí jogos. tem a Copa do Mundo. Né? E aí ele decide a questão contratual dele, se fica no Flamengo ou se vai embora. Isso. Aí ele volta em julho pro Flamengo, digamos. Ou não, né? Então, em tese ele tem contrato para cumprir até 10 de mais agosto. um mês. Mais um mês de contrato até o dia 10 de agosto. O que a gente sabe é que a negociação Flamengo-Guerreiro está muito emperrada. Os primeiros contatos que foram feitos... É claro que a questão do doping esfriou tudo. Mas nos primeiros contatos, o Paulo Guerreiro pediu mais do que o que ele ganha hoje. A ideia do Flamengo era pagar menos. O custo dele é elevado, está com 34 anos, ele pediu ao Flamengo mais do que o que ele ganha hoje. O empresário dele também chegou a conversar, calma, não é para colocar manchete, Guerreiro no São Paulo. Com o São Paulo, o Corinthians estudou a proposta. A verdade é que o Guerreiro está para jogo, mas ele vai voltar a jogar em breve. Acho surreal que alguém se coloque à disposição de pagar mais do que ele ganha hoje no Flamengo. Também acho, por isso que a gente conclui que quando ele pede mais, é porque o Guerreiro vai mudar de clube depois do contrato. Mas isso ainda, Mas olha só, vocês não acham que hoje em dia... É cedo para afirmar. Quem vai pagar, para um jogador de 34 anos, quem vai pagar mais de R$1 milhão por mês? Quem tiver em crise. A China. Mas se ele A fizer China. Quem tiver precisando de uma Copa do Mundo. Catar. Aí sim. Se ele fizer 5 gols na Copa do Mundo e o Peru chegar nas quartas de final,
ele vai arrumar mercado. A informação que eu tive é assim, a Ana China. Thaís, que cobre o Corinthians, confirmou aqui ontem. O Corinthians pensou assim, ó, se o Guerreiro topar ganhar 500 mil por mês, a gente estuda o assunto. Não, nem pensar, ele está em outra faixa hoje em dia. Bom, quem o Flamengo teve depois da suspensão do Guerreiro? Vamos dar uma olhada nos números dos atacantes. Felipe Viseu, por exemplo, pós-suspensão do Guerreiro, fez 16 jogos, marcou 5 gols. O menino Lincoln fez 9 jogos e marcou 1 gol. Mas o Lincoln sempre jogando com times reservas, né? O Henrique Dourado tem 8 jogos, marcou 4 gols. 3 de deles de pênalti. A conclusão que eu chego, vendo esses nomes, é que o Flamengo não teve um jogador à altura do Guerreiro desde que ele está suspenso. Eu até fugiria dos números para afirmar Desempenho. Sim, isso. O que o Guerreiro entregava e que facilitava a construção do jogo do Flamengo, ofensivamente. Nenhum deles consegue participar do jogo com a bola antes do toque final, como o Guerreiro fazia. Em abrir espaço para infiltração, em aparecer na intermediária para receber essa bola e dar continuidade às jogadas. Em diminuir o tempo. O que a gente fala sobre o Corinthians não ter um 9 hoje, né? E a falta que o Jô faz. O Rodriguinho é muito falou, parecido nesse aspecto. O Rodrigo falou, pega uma bola de costas, não é dele. Tem que ter alguém que pega... O Guerreiro, ele pegava de costas, ele usa o corpo, ele segura, ele vê a chegada dos outros, ele distribui bem essa bola, ele faz muito bem. O Dourado não faz tão bem, o Dourado bate na canela do Dourado. o Guerreiro está entre os Dourado 5 tem melhores dificuldade pra centroavantes fazer do isso. continente, não tá? Continente, sim. Acho que sim. Então, assim, o jogador faz muita falta, mas 6 meses sem jogar, aos 34 anos. Não, o custo-benefício de uma renovação pagando mais, eu acho completamente descabido. Também acho. Ele se valoriza no cenário internacional ao ser o rosto da classificação do Peru para uma Copa do Mundo. Mas ele já passou. Mas aí Já tem passagem no futebol alemão. Aí vem a eu acho que para a suspensão. Europa não dá mais. Um jogador de 34 anos. É mercado secundário que pague bem, que vocês estavam citando. Olha, né? que seja Dependendo do feliz, for o que objetivo, seja um bom desempenho retorno na Copa. ao Paulo, que volta a treinar hoje. O futebol hoje depende de muitas situações que a gente não faz ideia, né? Por exemplo, o empresário, a relação que o empresário tem com o jogador, o que é de fato o com os salário clubes, do né? jogador, quanto tem empresário é de 25% do que ganha. Tudo isso. O atleta tem, já ouvi o cara 25, me contando. 25 é grana, hein? Tem cara que desconta 10, 12, 15% do salário mensal do atleta, não é um valor só de transação. Não, isso eu sei. Tem Essa várias parte coisas. do salário mensal eu sabia. Tem várias coisas. Mas já pensou, Depende 25 do salário mensal é coisa pra caramba. Eu já ouvi dizer de acordo de 25%. Agora a gente fala de um jogador que recusou. Sai Paulo Guerreiro e vem um jogador que recusou sair do Corinthians e vir para o futebol do Rio, que é o caso do Marquinhos Gabriel. O Corinthians colocou o Marquinhos Gabriel à disposição para negociar com o Botafogo. Ele disse não ao clube. E o argumento do Marquinhos Gabriel não foi esportivo. Disse o meia do Corinthians que não quer morar no Rio de Janeiro, é uma decisão pessoal, não vou discutir decisão pessoal. Não quer morar no Rio de Janeiro alegando motivos de segurança. Aí o Botafogo se propôs a fazer o seguinte, olha, você vai morar na Barra da Tijuca, é onde estamos, onde fica o nosso estúdio, onde fica a Globosat, zona oeste do Rio de Janeiro. Você vai morar na Barra da Tijuca e vários jogadores moram nessa região aqui do Rio de Janeiro. Você vai morar na Barra da Tijuca e a gente vai levar você do trajeto da Barra até o Newton Santos para você ver que não é, na opinião do Botafogo, esse problema todo, você não vai ter problemas de segurança. Claro que quem mora em qualquer cidade grande do Brasil está sujeito a problemas de segurança. O Botafogo se dispôs a fazer isso, o Marquinhos Gabriel, por enquanto, não topou vir ao Rio de Janeiro. A gente vai mostrar o trajeto da Barra da Tijuca até o estádio Newton Santos. Nós fazemos bastante, inclusive. Eu faço esse trajeto toda sexta-feira que eu vou pegar a estrada para o interior de São Paulo. Eu nunca tive nenhum problema. É uma via expressa, você pega a linha amarela. Você passa, por exemplo, perto do CT do Fluminense, e aí eu preciso esclarecer que é uma região complicada o CT do Fluminense. Já tivemos assaltos, problemas de segurança, né? Já houve problemas de companheiros de imprensa ali e personagens do próprio Fluminense que sofreram com a Que é insegurança. numa área mais isolada do que a via que você pega para chegar à linha você amarela. não né? passa exatamente em frente, mas você passa perto. Uma área próxima. Você passa por uma área da Cidade de Deus, que não é a área mais crítica da Cidade de Deus, e você chega ali pela linha amarela no estádio Newton Santos. Eu queria lembrar o seguinte, primeiro eu quero mostrar comparações. O Rio de Janeiro sofre nesse momento um dos piores momentos da sua história na segurança pública, mas já foi pior. Esse é um gráfico que o jornal o Globo publicou.
que é a média, como se analisa a questão de homicídios a cada 100 mil habitantes. É o número que as entidades, os institutos de segurança usam para se medir o número de homicídios numa região. É o número deles a cada 100 mil habitantes. Veja que em 95, quando, por exemplo, Romário jogava no Flamengo, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes no Rio, ele era de 65. Está em elevação e hoje esse número chega a 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. A gente está indo, passando o mouse, vocês vão vendo a evolução. Está em ascensão esse número e a última medição, que é de 2017, chegou a esse número alarmante de 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Alguns estados brasileiros, como Alagoas, Sergipe, têm taxas ainda superiores a esses 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Só por curiosidade, a gente foi ver como é no estado de São Paulo. Esses são números do estado do Rio de Janeiro e como é no estado de São Paulo. O estado de São Paulo vem, segundo os números oficiais divulgados pelo governo, tendo uma baixa nesse número de homicídios. Então, São Paulo comemora que de 2016 para cá, esses números ficam na casa de um dígito.